Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre resultado, lucro, prejuízo de empresas. E para isso eu montei aqui um pequeno exercício envolvendo o caso hipotético de uma empresa do setor comercial, uma revendedora. Bom, vamos ao problema. Uma empresa do setor comercial apurou no trimestre passado vendas líquidas totalizadas em R$450 mil. O custo das mercadorias vendidas foi de R$155 mil. As despesas comerciais, administrativas e de vendas foram de R$110 mil. As despesas financeiras foram de R$75 mil. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foi calculado a alíquota de 34%. Elabore a demonstração dos resultados do trimestre. Calcule a margem bruta, operacional e a líquida. Bom, a demonstração dos resultados é aquele relatório que compara receitas com despesas, contabilizando e apurando assim o lucro ou prejuízo do período. Trata-se de um relatório que está associado a um determinado intervalo de tempo, o período que pode ser um mês ou trimestre, como nesse exemplo, ou ano. Então vamos aqui rabiscar a nossa demonstração do resultado. Bom, na primeira linha vamos colocar a receita líquida de vendas. Cujo valor chegou a R$450 mil. A partir da receita líquida de vendas, vamos subtrair o custo das mercadorias vendidas. Eu vou colocar a sigla custo das mercadorias vendidas. Chegou a R$155 mil. Se subtrairmos o custo das mercadorias vendidas a partir da receita líquida de vendas, chegaremos ao primeiro lucro, que é o lucro bruto. Esse lucro bruto então corresponderá ao valor de R$295 mil. Bom, a partir do lucro bruto nós podemos subtrair as diversas despesas operacionais que aparecem aqui como comerciais, administrativas e de vendas. Ok? Bom, eu vou colocar em siglas despesas administrativas, comerciais e vendas, registrando aqui o valor de R$110 mil. Se eu fizer agora a segunda subtração, chegarei ao chamado lucro antes dos juros e imposto de renda, a sigla LAGIR, que para efeito do nosso exercício será similar, sinônimo do lucro operacional. A legislação brasileira permite ainda que no cálculo do lucro operacional façamos a subtração das despesas financeiras, mas para fins de análise de desempenho, para a correta avaliação do desempenho operacional e financeiro de uma empresa, é melhor subtrairmos as despesas financeiras após o cálculo do LAGIR, do lucro operacional. Então o que eu vou fazer agora, subtraindo abaixo do LAGIR
as despesas financeiras. Aliás, fiquei de calcular o LAGIR como sendo o lucro bruto menos despesas administrativas, comerciais de vendas. Então, o LAGIR, o lucro operacional, 185 mil. Despesas financeiras, 75 mil. Se subtrairmos do LAGIR as despesas financeiras, nós chegaremos ao lucro antes do imposto de renda. Vamos representar pela sigla LAIR. Saiu o J de juros. O LAGIR corresponderá, ou desculpe, o LAIR corresponderá ao LAGIR menos as despesas financeiras. As despesas financeiras correspondem predominantemente aos juros. Bom, o LAIR corresponde ao nosso lucro tributável. Sobre ele, nós aplicaremos a alíquota do imposto de renda. Então, vamos agora calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido a 34%. Então, sobre o LAIR de 110 mil, aplicaremos a alíquota de 34%. O imposto de renda, contribuição social de 34% a 37.400. Subtraindo esse imposto de renda, chegaremos finalmente ao lucro líquido. O lucro líquido do trimestre correspondendo a 72.600. Então, essa é a nossa demonstração resultado. A demonstração resultado permite que nós avaliemos rapidamente medidas de lucratividade, normalmente denominadas de margens, a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui numa coluna direita as nossas margens. E as margens normalmente são apresentadas em valores percentuais. Então, por exemplo, a margem bruta corresponderá à relação entre o lucro bruto e a receita líquida de vendas. Então, por exemplo, observem que da receita líquida de vendas, uma parte é consumida pelo custo de mercadorias vendidas. E a parte restante de lucro, lucro bruto, eu posso fazer o seguinte cálculo: o lucro bruto dividido pela receita líquida de vendas, colocando em percentual, chegaremos a uma margem bruta de 65,6%. Isso significa que para cada R$100 de receita líquida de vendas, 65,6% permanecem como lucro bruto. O complemento para 100%, ou seja, 34,4%, não é isso? Corresponderá ao custo das mercadorias vendidas. Quanto maior esse custo das mercadorias vendidas, mais baixa vai ser a margem bruta. Da mesma forma, podemos calcular a margem operacional. Que será, obviamente, menor do que a margem bruta. A margem operacional corresponderá ao lucro operacional dividido pela receita líquida de vendas. E a nossa margem operacional está em 41,1%. Ok? A diminuição da margem bruta para operacional é decorrente do valor das despesas administrativas, comerciais e de vendas.
finalmente podemos calcular nossa margem líquida, que vai ser a relação entre o lucro líquido e a receita líquida de vendas. A nossa margem líquida está em 16,1%. Ok? Então calculamos aqui as medidas de lucratividade imediatas, que são as margens mais comuns: bruta, operacional e líquida. Nós poderíamos também calcular uma margem também muito importante associada à geração de caixa da empresa, que é a margem EBITDA. Para isso nós precisaríamos computar quanto deste valor de R$110 mil, que correspondeu às despesas administrativas, comerciais de vendas, estiveram associadas à despesa de depreciação e amortização. Ok? Então, se por exemplo as despesas de depreciação e amortização correspondessem a R$30 mil, nós poderíamos calcular o EBITDA de uma forma bem simples. Vamos supor aqui então uma despesa de depreciação e amortização. Vamos supor que essa despesa tivesse sido de R$30 mil. Essa despesa de depreciação e amortização é uma despesa que tem uma particularidade: ela não sai do caixa, não diminui o caixa. E muitas vezes nós queremos avaliar qual é a capacidade das operações de uma empresa em gerar caixa. Como é que nós vamos poder, por exemplo, fazer um cálculo rápido da capacidade dessa empresa em gerar caixa nas suas operações trimestrais? Nós podemos simplesmente, por exemplo, adicionar ao lucro operacional o valor suposto aqui associado à despesa de depreciação e amortização. Esse valor aqui corresponderia ao nosso famoso EBITDA, que é a medida de lucro operacional antes de subtrair as despesas de depreciação e amortização. Então nós teríamos para essa empresa hipotética um EBITDA de 215 mil e uma respectiva margem EBITDA igual então a 215 mil dividido por 450 mil, e teríamos assim uma margem EBITDA de 47,8%. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.